O mundo de dados ele é confuso por esse excesso de informação, principalmente trazido pelo hype da ciência de dados. E isso fica ainda pior quando novos profissionais surgem para poder suprir algumas demandas de especialização de partes das tarefas de um projeto de dados. Mas nós precisamos ter clareza para entender quem são esses profissionais e o que eles fazem no dia a dia para que a gente tenha a maior assertividade na hora de escolher uma carreira para seguir dentro do mundo de dados. Esse é o tema da nossa série A Verdadeira Jornada de Dados, especificamente no episódio 2, onde eu vou falar sobre quem são esses profissionais de dados e o que eles fazem. Então se inscreve no canal, deixa seu like, bora pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron, trabalho profissionalmente como cientista de dados desde 2017. Passei por grandes empresas na minha carreira e atualmente trabalho na maior startup brasileira da América Latina. Tem esse canal no YouTube para poder desmistificar a ciência de dados, trazendo conteúdo direto do campo de batalha. E nesse episódio 2 eu vou falar sobre quem são os profissionais de dados e o que eles fazem. Bom, no episódio 1 nós já entendemos que os profissionais de dados eles surgem como profissionais que respondem à necessidade das pessoas por mais informação. Então todos os tomadores de decisões da empresa eles precisam estar cada vez mais munidos de informação para poder tomar as melhores decisões. Então perguntas como essa: escuta, você consegue descobrir quantas vendas do produto X nós fizemos nos últimos 60 dias? A resposta para essa pergunta motiva o surgimento de um profissional que vai ser especializado em coletar e analisar dados para poder responder essas perguntas e munir as pessoas de informação para tomada de decisão. Para esse caso, nós temos um profissional que ele tem o objetivo de coletar os dados que estão, na sua grande maioria, ou em arquivos do Excel, ou em arquivos CSV, ou até mesmo em banco de dados. E a partir desses dados coletados, ele é capaz de fazer análises e construir dashboards, construir gráficos, construir tabelas, construir relatórios, respondendo a pergunta das pessoas. Esse profissional é comumente chamado de analista de BI, que tem o objetivo de gerar insights e análise para as empresas. Uma vez que essas análises elas respondem às perguntas das pessoas, surge uma nova demanda, que é a demanda por manter essas análises sendo atualizadas diariamente. E aí você precisa agora que os produtos de dados, sejam eles gráficos, relatórios, análises que foram feitas pelo analista de BI, você precisa que esses produtos eles sejam automatizados, ou seja, automações criadas com linguagem de programações precisam ser feitas para poder manter esses produtos de dados atualizados. Essas automações elas conectam direto em bancos de dados, em planilhas, fazem toda essa análise e mantêm todos esses produtos de dados atualizados. E o profissional que começa a carregar essas ferramentas, essa expertise para poder montar essas automações é o que nós chamamos de analista de dados, que é o responsável por montar essas estruturas de dados e também gerar insights. E aqui vai um parênteses. O analista de dados e o analista de BI são títulos que eles se confundem muito no mercado. Então existem empresas que pedem para você fazer somente as análises e terão outras pessoas, outros profissionais que vão manter essas análises atualizadas para você. Então você seria um analista de BI nesse caso. Outras empresas pedem que você faça todas essas partes, desde a coleta de dados até a construção de dashboards, e você mantém esses dashboards atualizados. E aí você seria um analista de dados. É claro que em empresas você tem um analista de BI que faz tudo, em outras empresas você tem um analista de dados que faz só a parte de geração de relatórios e insights. Então tem que tomar muito cuidado com essa carreira de analista de dados e analista de BI, porque elas são muito parecidas. Então o seu papel é entender com a empresa qual que é o resultado esperado pela empresa através do seu trabalho. É realmente fazer só análises para poder responder as perguntas de negócio, ou é construir toda essa estrutura de dados para poder manter os produtos de dados sendo atualizados? Então você precisa descobrir na empresa e não olhar pelo título das vagas disponíveis, porque elas podem mudar de empresa para empresa. Bom, uma vez que os dados eles estão sendo atualizados através de uma estrutura, surge na verdade uma nova demanda, que é agora você conseguir tornar esses indicadores mais previsíveis. E para isso você tem um novo profissional que ele é capacitado para criar algoritmos usando ferramentas de machine learning ou ferramentas da estatística que são capazes de entender comportamentos passados e projetar comportamentos futuros baseados em alguns ajustes ou em alguns comportamentos recorrentes.
Esse profissional é conhecido como o profissional de ciência de dados, que é essa pessoa que utiliza ferramentas para poder fazer previsões ao longo do tempo. Ou, em outras palavras, tornar algumas métricas previsíveis. Então, o número de vendas, o número de novos clientes, a quantidade de faturamento, o aumento do custo, são indicadores, são métricas da empresa que necessariamente precisam se tornar previsíveis. Porque daí a tomada de decisão ela é baseada todo no que o modelo disser como resultado. Então você tem um cientista de dados que tem esse papel de tornar as métricas previsíveis. Quando você começa a construir mais produtos de dados, sejam eles análises, sejam eles gráficos ou relatórios ou modelos de machine learning, surge a necessidade de você construir uma estrutura mais robusta para poder manter todos esses produtos de dados sendo atualizados com uma ótima performance, ou seja, precisa ser rápido e precisa ser confiável os dados. Para isso, você tem um analista de dados que vai continuar criando as automações para poder manter os produtos de dados sendo atualizados e também construindo as análises, os dashboards e os gráficos. Você tem um analista de BI que vai estar inserido no negócio, que vai construir também novos produtos de análises. Você tem os cientistas de dados que vão cada vez mais construir mais modelos para poder manter mais métricas da empresa se tornando previsíveis. E aí você precisa trazer um novo profissional que é conhecido como engenheiro de dados, que vai construir toda essa estrutura para poder manter os produtos de dados e os modelos atualizados. Para isso, ele mapeia toda essa estrutura que já tem na empresa e começa a bolar novos planos, novas estruturas de dados para fazer com que os produtos se mantenham atualizados. Para isso, ele pode, por exemplo, construir novas bases de dados que são específicas para determinados produtos, pode descentralizar o armazenamento da informação, pode armazenar a informação em outros lugares, pode reconectar as fontes de dados em outros bancos de dados para manter uma governança de dados. Então, toda essa parte estrutural dos dados, desde a fonte dos dados até a organização dos dados, para que os analistas, os cientistas consigam criar produtos de dados, é responsabilidade do engenheiro de dados. E depois que você tem uma estrutura mais robusta, ou durante a construção dessa estrutura, você também sente a necessidade de acabar construindo mais modelos de machine learning para tornar as métricas cada vez mais previsíveis. E os modelos de machine learning por si só, eles têm uma certa demanda. Eles precisam ser monitorados, eles precisam ser retreinados, eles precisam ser analisados de tempos em tempos. Então você precisa de toda uma plataforma para poder manter esses algoritmos de machine learning em bom funcionamento. E aí existe um novo profissional que surge para poder manter esses algoritmos funcionando em produção, que é o engenheiro de machine learning. Ele é especializado em construir essas plataformas para que os cientistas de dados consigam publicar os seus modelos lá e também consigam fazer retreino de modelo e monitoramento das métricas. Então esses profissionais eles acabam se especializando em uma parte de toda essa jornada dos dados. Então você tem produtos de dados que são conhecidos como analytics, que são toda a parte de métricas, indicadores, criação de relatórios, de gráficos que ajudam a tomar decisão, muito mais com o foco de olhar para o passado do que já aconteceu, então número de novos clientes, número de vendas, relatório de promoções e tudo mais. Do outro lado, você tem uma estrutura que nós chamamos de transformação de dados, que tem todos os scripts que constroem essas análises, não só scripts, mas ferramentas de visualização que constroem todos esses produtos de dados. E você acaba deixando para o analista de BI a responsabilidade por esses produtos de analytics e também para o analista de dados a responsabilidade da transformação de dados mais os produtos de analytics. Depois você tem, com o grande crescimento dos modelos de machine learning, você tem o que nós chamamos de ecossistema de machine learning, onde todos os modelos eles coexistem, eles podem influenciar uns nos outros, mas existe todo um ecossistema de modelos de machine learning que ele é criado pelos cientistas de dados e o engenheiro de machine learning ajuda os cientistas de dados a poder manter essa estrutura funcionando com os modelos em boa performance. E claro, para montar todo esses produtos de dados, nós temos toda a estrutura de organização e armazenamento dos dados, que é a responsabilidade do engenheiro de dados, que consegue mapear todas as fontes de dados da empresa e consegue coletar os dados dessa fonte de dados para uma estrutura mais organizada, de modo que os produtos de dados sejam criados, em cima dessas estruturas organizadas para que eles fiquem mais rápidos de serem consumidos pelas pessoas.
Então esses são os profissionais que nós temos dentro da área de dados atualmente. Existem outros profissionais que estão surgindo, mas como não é tão popular ainda, não é tão conhecido aqui no Brasil, eu vou deixar para um próximo vídeo, para uma próxima série. Mas hoje nós temos basicamente o engenheiro de dados responsável por construir toda essa estrutura de dados, desde a fonte de dados até uma estrutura mais organizada. Nós temos os cientistas de dados, que são responsáveis por criar análise e modelos de machine learning para fazer com que os indicadores e as métricas das empresas possam ser mais previsíveis. Nós temos os analistas de dados e o analista de BI, que são responsáveis por criar os produtos de dados de análise, que são os dashboards, relatórios, os gráficos, as tabelas, para poder responder perguntas de negócio de eventos que já passou e também montar essas estruturas para que esses produtos sejam atualizados diariamente. E nós temos também o engenheiro de machine learning, que é responsável por ajudar o cientista de dados a colocar esses modelos em um ambiente e manter esses modelos funcionando em alta performance. Então esses são os profissionais que nós temos dentro da área de dados. E a próxima pergunta é: quais são as possibilidades de trabalho no mercado de dados? Será que o trabalho de dados é somente dentro das empresas? Será que é fora das empresas? Quais são as condições de trabalho dentro de uma empresa? Será que podemos trabalhar com empresas internacionais ou somente empresas nacionais? Então vou falar um pouquinho no próximo episódio dessa série sobre quais são as possibilidades de trabalho do mercado de dados. Bom, espero que você tenha gostado desse episódio 2. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, a gente está com um movimento bem legal sobre essa jornada de dados que está acontecendo aqui no YouTube. Se você precisar de projetos para poder praticar a ciência de dados, eu tenho o blog, sejaumdatascientist.com, e super convidado para participar do grupo do Telegram, que é um grupo de estudos de Python. Então se inscreve no canal, deixa seu like e vejo você no episódio 3. Até!